Oi pessoal, tudo bem? Nós voltamos aqui nos nossos estudos. Dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre figura de linguagem, coesão e coerência. Bem, nós vamos iniciar conversando um pouco com vocês sobre a questão da coesão e da coerência. Nós vamos explicar o que é coesão e depois nós vamos diferenciar, porque tem muita gente que não consegue fazer a distinção das duas coisas. Sobre tudo que nós estamos falando aqui agora, vocês vão ter todo o material já nas mãos de vocês, tá certo? Já estão liberados os PDFs. Né, já está lançado tanto no site como nos polos, já foram todos entregues. Então, eu vou estar fazendo a leitura e explicação para vocês, e vocês vão estar fazendo acompanhamento da leitura, certo? E caso necessário julguem fazer algum tipo de anotação, façam aí no material de vocês, tá beleza? Então, sem perder tempo, a gente vai primeiro falar de coesão e de coerência. Acompanhe a leitura do texto que a gente vem e comenta. Bora lá! Coesão e coerência, relações dos fatos. Na construção de um texto, assim como na fala, usamos mecanismos para garantir ao interlocutor a compreensão do que é dito ou lido. Então, o primeiro objetivo é você garantir a compreensão de quem está lendo. Então, você vai construir um texto, ou se você vai ler um texto, esse texto ele vai ter esse objetivo de fazer com que ele seja claro, e entendível. Esses mecanismos linguísticos que estabelecem a conectividade e também a retomada do que foi escrito ou dito são os referentes textuais e buscam garantir a coesão textual para que haja coerência. Então a gente já percebe que existe uma relação próxima e íntima entre a coesão e a coerência. Eu tenho que escrever um texto coeso para que ele também seja coerente. Então já foi colocada essa observação aqui para vocês, certo? Não só entre os elementos que compõem a oração, como também entre a sequência das orações dentro do texto. Eu quero já citar de antemão um exemplo para vocês. Quando nós vamos construir um texto, nós temos que nos preocupar em estabelecer uma sequência lógica. Quando eu falo em estabelecer um texto com uma sequência lógica, a lógica do texto, o seu entendimento, a sua compreensão, eu estou falando sobre a coerência. Um texto que é coerente, por exemplo, um texto que não entra em contradição. Você vai escrever, por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, uma série de sequências de fatos e fundamentações para que você chegue ao final, na sua conclusão, defendendo a sua tese, baseado em tudo aquilo que você fundamentou e você foi acrescentando, foi somando, gerando conectivos entre os parágrafos. Você foi lá e fez a sua introdução no primeiro parágrafo e logo em seguida você estabelece um conectivo que vai reforçar, que vai reafirmar ou que vai detalhar o que você colocou na introdução. Quando você parte para o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, depois da introdução, o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, ele ainda vai continuar na linha de defesa. Você vai geralmente abrir o seu segundo parágrafo dizendo, além disso, ou seja, no primeiro parágrafo de desenvolvimento você disse algo, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento você vai acrescentar, além disso, e você ainda pode, no terceiro parágrafo de desenvolvimento, dizer, acrescente-se ainda que, vale ressaltar ainda que. Perceba que quando você vai abrindo os parágrafos, você vai criando e estabelecendo com os parágrafos anteriores e com a introdução uma relação de sequência, de lógica, beleza? Então, quando eu falo em coesão, a coesão ela vai estabelecer uma estrutura textual que vai favorecer a lógica textual. E quando eu falo da lógica textual, eu estou falando agora da coerência, um texto coerente, que segue uma sequência, um texto que não entra em contradição. Beleza? Continua aqui a nossa leitura. Essa coesão também pode muitas vezes se dar de modo implícito, baseado em conhecimentos anteriores de que os participantes do processo têm com o tema. Não se deve escrever frases ou textos desconexos. É imprescindível que haja uma unidade, ou seja, que essas frases estejam coesas e coerentes, formando o texto. Além disso, relembre-se que, por coesão, entende-se ligação, relação, nexo entre elementos que compõem a estrutura textual. É exatamente o que eu acabei de colocar para vocês. Quando eu falo de coesão, eu tenho que estabelecer esses nexos, eu tenho que estabelecer, certo? Como o texto coloca aqui muito bem, essas ligações, essas relações, esses conectivos. Beleza? Então, coesão tem a ver com os conectivos, a estrutura do texto, com os termos que nós vamos escrever para fazer a ligação com os parágrafos anteriores. Quando eu falo de coerência, eu falo da lógica textual. É um texto que não entra em contradição, onde a coesão foi bem feita para que ele tivesse um sentido.
Beleza? Então, quando nós explicamos coesão e coerência, temos que saber diferenciar os dois, mas temos que entender que a coesão ela é crucial para que haja uma coerência textual. Então, sobre coesão e coerência é o que nós tínhamos para falar, tá certo? Vamos agora seguir falando um pouco com vocês sobre as figuras de linguagem, certo? Fica aqui, figuras de linguagem. Vamos começar por aqui, certo? Depois nós retomamos e passamos adiante. Figuras de linguagens, nós selecionamos aqui algumas etapas para conversar sobre a maior quantidade possível dessas figuras de linguagem para todos vocês. E nós trouxemos aqui um exemplo que está no material de vocês. Vamos começar aqui, certo? Da metáfora. Né? Metáfora. O que vem a ser uma metáfora? É uma comparação implícita, sem a conjunção, certo? Então, você vai comparar alguma coisa, certo? E você não vai colocar nessa comparação a classe gramatical, né, uma palavra chamada conjunção. Exemplo, sua boca é um cadeado. Perceba, não há conjunção. Se tivesse conjunção, ficaria assim nessa comparação. Sua boca é como um cadeado, mas não existe essa palavra como. Você fez uma comparação na metáfora, certo? Sem a conjunção, é uma comparação implícita. Sua boca é um cadeado, comparando a boca, certo? Aquela pessoa que sabe guardar segredo, certo? E meu corpo é uma fogueira. Chico Buarque. Meu corpo é como uma fogueira. Meu corpo arde, meu corpo é como se fosse fogo. Mas perceba, como eu estou falando de metáfora, eu não digo, ó, o meu corpo é como uma fogueira. Não, porque a metáfora é uma comparação implícita. Se ela é implícita, ela vai fazer com que não apareça a conjunção. Meu corpo é uma fogueira. Fez a comparação. Beleza? Eu coloquei logo em seguida, ó, símile, porque símile é uma comparação explícita, é uma comparação com conjunção, uma separação explícita, uma separação com conjunção. Então já perceba que nós temos a metáfora. Na metáfora não existe, né, na escrita, quando você vai fazer uma metáfora, quando você vai produzir uma metáfora, quando você for ler uma metáfora, não vai ter a conjunção. Agora, quando você for ler uma símile, perceba que a símile ela é em si uma comparação explícita. Vamos ler o nosso exemplo. Poetas trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Poetas trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Você percebe que na comparação que é feita, você vai ter explicitamente a nossa conjunção aqui, ó, como. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Eu faço a comparação, certo, dos poetas com os carpinteiros e estabeleço aqui de forma explícita a conjunção. Vamos para a personificação, certo? A personificação, ou também chamado de prosopopeia, né? Prosopopeia. Atribui características humanas aos seres. Atribui características humanas aos seres. Aí nós temos, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Com a passagem, né, da nuvem, a lua se tranquiliza. Então, quem se tranquiliza geralmente? A lua ou as pessoas, ou os seres? Seres. Então, você vai atribuir uma característica humana, certo? Você vai atribuir uma característica humana, por exemplo, neste caso, a lua. A lua geralmente não se tranquiliza. Você não vai ver uma lua nervosa para que ela fique tranquila, certo? Mas aí você vai observar que ele quer falar que aquela imagem que ele está vendo é uma imagem serena, que a lua ficou totalmente visível, que não há nada que embase a visão dele com a lua. Então ele vai dizer que a lua se tranquilizou a partir do momento que a nuvem passou, estava embaçada aquela cena para ele. Tá certo? Então eu vou chamar isso de personificação ou de prosopopeia. A gente vai falar agora sobre ironia, zeugma e hipérbato. Ironia, zeugma e hipérbato. Vamos começar da ironia. Ó. O que é a ironia? Consiste na inversão de sentido. Consiste numa inversão. Ironia é quando você não quer ser muito direto, né, para alguém. A gente geralmente costuma, às vezes, quando a gente não quer ser um pouco duro demais, a gente acaba sendo um pouco irônico. A gente faz o quê? A gente faz uma inversão de sentido. Chega para a pessoa e diz: "Paz, que careta bonita."
Então você está dizendo que a careta é feia, só que você vai lá e dá uma jean, né, e faz a inversão de sentido para que ele se toque que a careta que ele está fazendo é ridícula. Zeugma é a omissão de um termo já mencionado. É a omissão de um termo já mencionado. Olha só nosso exemplo. Nem eu o vi, nem ela a mim. Certo? Nem eu o vi, nem ele a mim. Perdão. Nem eu o vi, nem ele a mim. O que é que eu estou omitindo aqui, ó? Ouvi. Nem eu o ouvi, nem ele a mim. Então eu estou omitindo, perdão que eu falei anteriormente, vi, mas tanto faz nesse caso. Nem eu o vi, né? Nem ele a mim. O que é que aconteceu aí se eu tiver usado o vi, certo? Não viu e nem ouviu, certo? Eu botei aqui as duas situações. Nem eu o ouvi, nem ele ouviu a mim. Só que eu vou fazer o quê? Omitir. Se fosse no caso de ver, nem eu o vi, nem ele viu a mim. Eu omiti novamente. Quando isso acontecer, eu vou ter quem? Uma zeugma acontecendo. Figura de linguagem zeugma, certo? Você vai omitir um termo que já foi dito anteriormente, tá certo? Nem eu o chamei e nem ele a mim, certo? Nem ele me chamou. Então você vai omitir. Vamos aqui para o hipérbato, certo? Vamos agora para o hipérbato. É uma inversão forte nos termos da oração. É uma inversão forte nos termos da oração. É como se eu estivesse deslocando o sujeito e o predicado, certo? Fazendo uma inversão entre eles. Como, por exemplo, tem aqui, ó. Ouviram no Ipirangas as margens plácidas, um povo heróico, o brado retumbante. Eu fiz a inversão quando eu fui escrever lá, de forma poética, o hino nacional. Por quê? Se ele fosse escrito da forma dele, direta, ficaria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Mas como eu estou falando de uma poesia, de um texto que ia ser cantado, eu precisei adequá-lo, certo? E eu promovo essa inversão. Quando eu promovo essa inversão forte dos termos de oração, eu estou realizando um impérbato, certo? Vamos prosseguir agora para paradoxo. Vamos seguir agora com o paradoxo. Paradoxo é uma proposição absurda. É uma proposição. Você vai propor, você vai, certo, falar algo de forma absurda. Por exemplo, para se viver do amor, há que se esquecer o amor. Como assim? Que absurdo é esse? Como é que para se viver do amor tem que esquecer do amor? Pois é um paradoxo. Isso mesmo, é um paradoxo. Eufemismo é um abrandamento de algo desagradável. Você quer abrandar algo que está sendo desagradável, então você vai chegar e vai fechar dizendo, por exemplo, o político faltou com a palavra. Na verdade, você quer dizer, o caba mentiroso. Só que você vai abrandar, certo? Hipérbole. Hipérbole é uma manifestação de um exagero. É a manifestação de um exagero. Certo? Nós temos, por exemplo, aí, ela vivia um mar de sonhos e aspirações. Ou então ela chorou rios de lágrimas. Então, hipérbole. Vamos prosseguir agora com perífrase. Nós vamos agora para a perífrase, certo? O que nós temos aqui na perífrase? É o R. Na perífrase, são cognomes de seres ou de lugares, certo? Você vai dizer, por exemplo, o rei da selva marcou seu território. Eu não vou usar a palavra que eu deveria usar. Eu uso uma palavra, certo, que vai substituir aquele ser ou aquele lugar. Quando eu fizer isso, quando eu substituo o ser, certo, pelo seu cognome, eu tenho a perífrase. Quem é o rei da selva? Quem foi que eu substituí? O leão. Então, ao invés de eu falar o leão marcou seu território, eu falo o rei da selva marcou seu território. Isso quando eu estou falando de seres. Agora perceba quando eu falo de lugar, certo? Outra perífrase. A cidade luz continua bela. Conhecida mundialmente como a cidade luz, nós temos Paris. E ao invés de eu falar Paris continua bela, eu vou e falo a cidade luz continua bela. Beleza? Então nós podemos citar vários exemplos. A Terra do Sol, quando se referem ao Ceará, né?
Por exemplo, nós também temos aí, que a gente pode citar como animais, né? A gente também pode colocar como o, o rei dos mares, se referindo aí a um golfinho, né? A gente pode colocar outro exemplo de... Antigamente São Paulo era conhecida como a Terra da Garoa. Você falava, a Terra da Garoa hoje está radiante. Então, falando de São Paulo. Nós temos também outro exemplo em relação a lugares que nos fala a Cidade Maravilhosa, fazendo referência ao Rio de Janeiro. E por aí vai, tá certo? Então, assim, eu procurei botar mais alguns exemplos para que vocês tivessem certo em mente que é possível nós termos, né, vários tipos de perífrases, certo? Pode estar na prova de vocês. Antomásia. Você viu que ali na perífrase a gente faz a troca, né, pelo ser ou pelo lugar. Já na antomásia, eu faço a troca pelo cognome de pessoas. Pelo cognome de pessoas. Aí vou citar um exemplo aqui para vocês. Né? O poeta dos escravos morreu cedo. O poeta dos escravos, né, morreu cedo. Eu estou substituindo o poeta dos escravos por Castro Alves. O rei do rock morreu jovem. O rei do rock morreu jovem. Então, estou substituindo aí rei do rock, Elvis Presley. Né? Rei do rock. A rainha do forró, né? Cantava muito nas baladas do Ceará. A rainha do forró era conhecida como uma cantora Eliane das Antas. Né? A rainha dos baixinhos saiu da Globo, então eu estou falando de quem? Da Xuxa, tá beleza? Então agora a gente vai para a nossa antítese. Antíteses são termos de sentidos opostos. Antíteses são termos de sentidos opostos. Bora lá. Temos como exemplo, né, a cidade está dividida entre ricos e pobres. A cidade está dividida entre ricos e pobres. A votação foi pesada, foi quente entre as altinhas e as baixinhas. Beleza? Então nós temos aí, certo, as formas de antítese. Vamos prosseguir agora com pleonasmo, né? A gente vai entrar agora no pleonasmo. Pleonasmo também é conhecido como uma redundância. Pleonasmo é conhecido como uma redundância. É quando você fala como, por exemplo, não vou nem olhar lá agora. É como se você falasse, certo? Um exemplo que é muito comum você ouvir pessoas dizendo isso. Ah, não, é porque ele era o elo de ligação. Se é elo, é de ligação, certo? Então isso é uma redundância, é um pleonasmo. Comemos uma comida saborosa. Pelo óbvio, se você come uma comida, certo? Se você come uma comida. Então são os exemplos que a gente tem de redundância. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você nem acha que está sendo redundante. Você está escrevendo seu texto e está falando que o Brasil é um país muito bacana, muito maravilhoso, mas infelizmente há muita criminalidade. Você está sendo redundante, porque você acabou de entrar em contradição quando você diz: o Brasil é maravilhoso, muito bonito, muito bom de se viver, mas infelizmente, aí você cometeu uma redundância, porque mais já faz oposição, infelizmente também, você foi redundante, certo? Você cometeu, se for numa redação formal, um pleonasmo, uma redundância, beleza? Tem que saber identificar isso. Assíndeto é a repressão da conjunção marcada por vírgula. É a repressão da conjunção marcada por vírgula. Eu teria uma conjunção para poder ligar, certo, essas palavras. Eu teria uma conjunção aqui para poder ligar essas palavras. Vim, e, vi, e, venci. Só que eu vou lá e cometo uma supressão da conjunção. O conectivo i, certo? O conectivo i. Então eu não vou ter o conectivo i, vai ficar vim, vi, venci. Quando eu faço isso, quando eu falar isso, suprimo assíndeto. Agora observa aqui o seguinte, ó. Polissíndeto. Quando é que eu tenho um polissíndeto? É a repetição da conjunção. I, vim, i, vi, e venci. I, vim, vi e venci. Então, quando eu tenho a repetição da conjunção, eu tenho polissíndeto. Beleza? Então, isso é até fácil de você memorizar. O assíndeto, ó, o a de não ter, poli de ter vários. O a de não ter e o poli de ter vários. Beleza? Então não tem, está suprimido. Assíndeto, não tem.
certo? Aqui, ó, polissíndrico. Então, é porque nós vamos ter várias conjunções. Anacoluto, termo sem envolvimento, certo? É um termo sem envolvimento sintático. É um termo sem envolvimento sintático. Bora lá. Umas moedas velhas. Umas moedas velhas. Descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Descobrimos seu valor depois que um colecionador as quis comprar. Perceba que aqui, né, essa colocação, essa frase, umas moedas velhas, não tem relação envolvimento sintático. Não faz parte, não, uma oração não é o sujeito da outra, nem o predicado da outra, certo? Elas não têm entre si, certo? Essas duas envolvimentos, essas duas frases que foram colocadas, envolvimento sintático, tá beleza? Então, vamos aqui prosseguir agora com sinestesia. Vamos prosseguir com a sinestesia. Sinestesia é uma metáfora com envolvimento de impressões sensoriais diferentes. É uma metáfora com envolvimento de impressões sensoriais diferentes. Um doce abraço indicou uma desculpa. Perceba, certo, que a metáfora a gente vai ter que retomar, que é uma comparação, certo? Sem o que, meu povo? É uma comparação sem a conjunção. Você vai perceber que está dizendo já que a sinestesia é uma metáfora, ou seja, já começa a entender que a sinestesia é também uma comparação, sem termos a conjunção. Então aqui já percebeu que não tem, ó, um doce abraço, é como se fosse uma desculpa, só que você percebe que não existe a expressão, como se fosse. Então é uma metáfora, certo? Só que a diferença é que vai ter impressões sensoriais diferentes, ó. Um doce abraço. Você já viu um abraço ser doce? Não. Então é uma metáfora, certo? Indicou uma desculpa. Um doce abraço indicou uma desculpa. Você vai ter ali presente impressões sensoriais que vai transformar essa metáfora em uma sinestesia, tá certo? Se transforma em uma sinestesia. Catacrese. Catacrese consiste no empréstimo de uma palavra. Consiste no empréstimo de uma palavra. Ó, braço da cadeira. A cadeira não tem braço, mas ela pega um braço emprestado, certo? De uma pessoa. Quando eu falo também embarcar no trem. Embarcar no trem. Você embarca no trem ou você embarca no barco? Você embarca no barco. Só que eu vou pegar emprestado, certo? A expressão, a palavra embarcar, que é lá de uma embarcação de um barco, e vou utilizá-la quando eu for entrar no trem. Eu estou pegando uma palavra emprestada. Embarcar no trem é uma catacrese. Braço da cadeira é uma catacrese. Eu estou pegando emprestado, certo? Uma palavra que tem uma forma usual diferente. Braço, cadeira. Embarcar, trem. Metonímia. Metonímia. Vamos para essas meninas. É a figura da representação. É a figura da representação. Aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o autor pela obra. O autor pela obra. Quando você fala, você usa essa expressão. Ouvi Mozart com emoção. Você não ouviu Mozart. Você ouviu quem? A música dele. Tá certo? Outro exemplo é o continente pelo conteúdo. Tomei um copo d'água. Um copo d'água? Não, você não tomou um copo d'água. Você tomou um copo com água. Você tomou água, certo? Você tomou água. Então, encerramos, certo? Voltando aqui, com a metonímia. Nós entramos aí, certo? Nossas figuras de linguagens. Encerramos aqui com a metonímia, tá certo, pessoal? Então, um abraço. A gente se encontra numa aula de resolução de exercício envolvendo aí as figuras de linguagem nos próximos vídeos, beleza? Estude, procure no Google, certo? Questões envolvendo figuras de linguagens. Se você vai fazer, por exemplo, concurso da PM, então procure na prova anterior questões envolvendo figuras de linguagem. Se você vai fazer concurso do Tribunal de Justiça, faça a mesma coisa. Ou se você vai fazer Enem, procure questões anteriores do Enem envolvendo aí figuras de linguagem, tá certo, pessoal?
Só, o sucesso de vocês é como uma água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais questões vocês baterem nelas, certo? Da banca da prova de vocês, quanto mais questões vocês resolverem, mais familiares vão ser as questões, mais fáceis elas vão ficando de se resolver. Então, a dica que eu dou é essa, resolver questões, certo? Então, vocês vão ter blocos de resolução de questões, mas tenha sempre a mais, é melhor pecar pelo excesso, né? Resolva mais questões do que a gente vai oferecer para vocês, tá certo, pessoal? Então, um abraço, até as nossas próximas aulas.